Sabe quando você tá assistindo uma série, um filme e do nada você percebe que você tá torcendo pelo vilão da série? Não só torcendo por ele, mas às vezes até sentindo pena dele. Tipo, ele fez isso, mas dá pra entender, dá pra justificar. Olha a história dele, olha o background dele. Cara, você já se pegou nesse lugar? Me bateu forte quando eu vi aquela série Tremembé, né? Uma série nova no Prime Video. Não quero nem entrar no mérito da série aqui, nem recomendo pra você, mas quando eu vi a repercussão, né, e a reação que isso gerou nas pessoas, por que a gente sente tanta compaixão, empatia, dó? Por que a gente se atrai tanto por essas histórias de pessoas que claramente fizeram mal, pessoas que claramente estão erradas, né? Erraram, e a gente acaba tentando passar um pano pra isso? Por que isso acontece? Parece que o mal, ele vira mais um personagem de série, assim, né? Eu lembro quando lançou o filme do Coringa, né? Todo mundo falando, caramba, crítica social e tal, um monte de coisa acontecendo. No fundo, gente, tudo bem, tem toda a parte social envolvida, mas no fundo é um filme sobre um criminoso, né? E a gente fica tentando arrumar 1 milhão de motivos, e no final das contas é um crime, é um pecado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É engraçado que, assim, eu sou um cara que consome muito conteúdo, né? Filmes, séries, tal, um monte de coisa. Então eu percebo que hoje é como se os vilões eles estivessem um pouco mais elaborados até do que os heróis, né? Os mocinhos. Assim, o filme, a série, ele faz o maior esforço para explicar por que o vilão é do jeito que ele é. Então o mal deixa de ser o mal, e o mal se torna, assim, o resultado de um trauma, o resultado de uma ferida, o resultado de uma situação. Então o mal, ele é totalmente justificável, ele nem parece mal. E aí quando a gente percebe, a gente tá torcendo, não pela justiça, não pelo que é certo, não pelo que é correto, mas a gente tá torcendo pro vilão, a gente tá torcendo pro que tá errado, a gente sente pena daquele que tá errado, e a gente quer que no final, quem tá errado seja abençoado, seja liberto, seja feliz, né? E quem tá certo acaba se ferrando um pouco. Então a gente poderia falar aqui, eu falei de Tremembé, mas poderia falar sobre 1 milhão de séries, filmes que tem essa mesma temática, onde você compra a ideia do vilão e você se torna um fã do vilão. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o entretenimento, ele pode funcionar como uma espécie de anestesia moral. Então se o mal, ele vira entretenimento, se o pecado vira só mais uma forma de entretenimento e tal, e quando a gente acaba relativizando o pecado nesse nível, né, achando que tá tudo bem e tal, a gente acaba perdendo um pouco do temor, e a gente começa a relativizar, relevar, e quando a gente vai ver, ele já tá bem próximo da gente. Você fala assim, não, Elton, mas não é defender o mal, é entender o mal e tal, gente, mas entender não é justificar. Entender não é passar pano para aquilo que tá errado. Entender o porquê fulano fez aquilo e tal não torna aquilo ali menos complicado, não torna aquilo ali menos pecado, não torna menos crime. Então assim, eu entender essa motivação não significa nada, porque no final das contas é o que você faz com as suas motivações, é o que você faz com as circunstâncias, é o que você faz com os seus traumas que de fato vai determinar quem você é. Eu não sei qual é a sua forma de lidar com isso, mas eu acredito que a solução não é a gente olhar para o vilão, para um criminoso e falar assim, já era, esse aí não tem salvação, já era, pecou, errou, já não. Eu acho que eles estão precisando de um encontro com Jesus, né? E qualquer um de nós pode ser qualquer um deles se a gente não tiver um encontro com Jesus. Se nós somos hoje pessoas boas, se você se considera uma pessoa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa generosa, uma pessoa que promove a vida, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com Jesus em você, né? Então assim, qualquer ser humano sem Jesus, ele está a um passo de uma loucura, e qualquer ser humano com Jesus, né, ele está bem próximo ali de viver de fato o que ele nasceu para viver. A gente tem que atribuir aquilo que a gente acerta a Deus, né? Aquilo que tem de ruim em mim sou eu, aquilo que tem de bom é Jesus, né? Então quando a gente tem esse olhar para nós de que nós somos pecadores, nós erramos, nós vacilamos também, a gente consegue olhar e falar sobre esse assunto de uma forma humilde, né? De uma forma sincera, tipo, com o entendimento de que eles são tão pecadores, tão necessitados da graça de Deus como eu sou ainda. E voltando ao assunto assim, gente, isso me incomoda tanto. Cara, tanta série falando de assassinato, tanta série, tipo assim, mano, promovendo um serial killer, promovendo um cara maluco, contando a história dele, mas de uma forma assim que você assiste e você compra a ideia do cara e daqui a pouco você tá achando normal o que ele tá fazendo e o cara é um maluco, gente, não tem como, velho. Então é um assassino ele é um assassino, só que de repente ele vira uma celebridade. Uma pessoa muito perigosa, que de repente vira uma pessoa super interessante e tal. Gente, quando o mal ele vira algo negociável, o certo e o errado ele vira simplesmente uma questão de opinião, porque tudo depende da forma que você enxerga para a situação, então pecado é opinião, né? E assim, não é assim que funciona. No inglês tem um negócio que eu gosto bastante, que eu aprendi, que são duas palavras que significam a mesma coisa, porém de formas diferentes. Então, famous e notorious. Então, famous, as duas são famosas, né? Famous é tipo assim, alguém que é famoso, sei lá, Michael Jackson, Taylor Swift, famous. Agora, notorious, tipo assim, é um marginal, um gangster, tá ligado? Alguém ruim. Então assim, os dois são famosos, mas um de uma maneira boa, tipo assim, famoso por algo legal, e o outro é tipo assim, famoso por algo que não é tão legal. Então, eu não sei se tem uma palavra em português pra isso, notorious, né? Tipo assim, é uma pessoa que ela é conhecida por algo não tão legal. Então,
Essas duas palavras eu acho que trazem bem essa ideia. Tem muita gente que está sendo conhecida e tratada como famous, né? Quando na verdade a gente deveria olhar para as histórias e tratar como notorious. Tipo assim, mano, não tem que acompanhar essa pessoa, não tem que saber, eu tenho que ficar longe dessa história. Mas a gente acaba confundindo e idolatrando quem a gente não deveria idolatrar, né? E tentando passar pano para histórias que a gente não deveria passar pano, mano, não tem nada a ver. Jesus, ele sempre foi um cara muito misericordioso, mas ele também nunca foi alguém que romantizou o pecado. Jesus chega na mulher adulta e ele fala assim, olha, eu não vou te condenar, mas você também vai e não peques mais. Então, ao mesmo tempo que ele mostra compaixão e eu não vou te condenar, ele também dá um direcionamento, assim, olha, agora você precisa mudar de vida. Então, Jesus, ele tinha assim, cara, todo ser humano é digno, merece dignidade, todo ser humano é digno de honra, é digno de um olhar de amor, porém, nem toda atitude tem que ser glamorizada, nem toda atitude tem que ser aplaudida, porque nem toda atitude merece ser aplaudida. Então, Deus, ele é um Deus 100% misericordioso, e ele perdoa o erro, ele perdoa o mal. Deus, ele é 100% misericordioso, mas ele também é 100% justo, né? E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então as nossas atitudes, tal, tudo que a gente faz também tem uma consequência, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A misericórdia de Deus não é maior que sua justiça. Sua justiça não é maior que sua misericórdia. E vice-versa. Deus, ele é completo, 100% perfeito em todas as suas identidades, capacidades, habilidades. Então a gente tem que entender isso. Deus é 100% misericordioso. Sim, amém. Mas ele também é 100% justo. E aí é tenso. Então se você gosta, tipo assim, eu gosto dessas coisas, casos criminais e tal, ok, beleza, gosta, assim. Então algumas dicas aqui pra você. Entenda a situação, mas não idolatra a situação. Entender a história de fulano e tal não tem a ver com você achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem você ser um serial killer, tá? Não tá tudo bem. Seja empático, sim, Jesus foi empático, seja misericordioso, mas fique do lado da justiça, sempre. Fique do lado do bem. Então assim, mas a história toda é construída em cima do vilão e tal. Cara, mas tu não pode torcer pro vilão e você não pode começar a achar que o pecado, que o erro que você vê na televisão é normal só porque você tá vendo muito. Gente, não é porque todo mundo tá fazendo, não é porque Hollywood tá promovendo que deixa de ser pecado. Tem algumas coisas que o mundo celebra, mas que o céu continua reprovando. E lembre-se também de sempre avaliar seu coração, assim, cara, por que aquele personagem vilão te atrai tanto? Por que tem alguma coisa nos vilões, na galera do mal, que sempre te dá vontade de assistir? Mano, será que não tem algum trauma, alguma coisa? Não tô falando que você vai virar um vilão, eu espero que não, sinceramente eu espero que não. Mas tô falando que talvez tenha algumas coisas dentro de você que você pode analisar, né? Tipo assim, cara, por que será que eu sou tão atraído por isso aqui? Será que eu não deveria orar e pedir direcionamento do Espírito Santo, sabe? Então analise seu coração, talvez tenha alguma resposta aí que você está precisando. Então, gente, ter compaixão é normal porque nós somos seres humanos, mas relativizar, romantizar o pecado, aí já é loucura e já não tem como participar dessa conversa. Então, assim, o problema não é você sentir dó, não é você assistir algo de vilão, não tem nada a ver. O problema é você esquecer que existe uma vítima. O problema é você esquecer que aquela pessoa tomou atitudes que levaram ela para aquele lugar, né? E aí você não glamorizar isso, tipo, a vida no crime é tão boa, a vida nessa situação é tão boa, gente, tá amarrado, sai fora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então seja alguém que promove o bem, que fala sobre o bem, que promove bons filmes, boas séries, não promove aquilo que traz distorção, aquilo que é loucura, e não seja um idólatra de vilões, né? Isso é loucura, é muito esquisito. Seja alguém que vive uma vida de honra, de dignidade como um super-herói, como o nosso Jesus. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, seja misericordioso com as pessoas, porém, se lembre também que honra e amor é falar a verdade também, mesmo quando doa. Então, cuidado, o mundo tá te fazendo idolatrar os vilões. O mundo quer que você seja um vilão. O mundo quer que você crie seu próprio entendimento sobre o que é certo e errado. Não caia nessa mentira. Tudo que a gente precisa saber sobre certo e errado, sobre moral, sobre ética, tudo que nós precisamos saber já está revelado na palavra. E você pode perguntar para Deus, o seu Pai, no secreto, que no secreto também Ele vai te recompensar. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. É nóis.